Temos agora uma entrevista. Como já comentamos aqui, a gente fala bastante sobre isso, a doação de sangue, porque a doação de sangue ajuda a salvar vidas. Mas não é só a doação de sangue, não. A doação de medula óssea também é um gesto nobre que pode salvar vidas, muitas vidas, né? Salvar a vida de alguém. E para a gente entender melhor como funciona o processo de doação de medula óssea, vamos conversar com a Fabiola Alves, que é gestora do EMEPAR aqui da cidade de Ponta Grossa. E a Fabiola já está aqui no telefone com a gente. Tudo bem com você, Fabiola? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a vocês aí da rádio. Fabiola, qual é a função da medula óssea? A medula óssea é o nosso compartimento que produz todas as nossas células sanguíneas, né? Então, o sangue é o responsável por levar oxigênio aos tecidos, por levar nutrientes, por recolher as substâncias tóxicas, né? Então, ele é fundamental para que os outros órgãos funcionem, né? Eu preciso desse transporte, né? Funcionando perfeitamente, além de ser a nossa primeira linha de defesa, né, contra qualquer outro micro-organismo, né, é no sangue que tem esses hemocomponentes, e a medula óssea é o produtor desses hemocomponentes. Em quais casos existe a necessidade de se fazer um transplante de medula? Todas as vezes que a medula não está fazendo a sua função por completo, né? Então a medula pode deixar de produzir todas as células, como ela pode deixar de produzir uma célula, ela pode deixar de produzir a outra, necessariamente não todas ao mesmo tempo. Então todas as vezes que a pessoa apresenta essa deficiência de produção, o transplante de medula é um indicativo, né? Claro que a gente tenta com medicação, outros tipos de tratamento, né? E como seria o último recurso do paciente, seria o transplante de medula. Fabiola, vamos tirar algumas dúvidas em relação dessa doação, né, sobre a medula óssea. Por exemplo, tem pessoas que têm medo porque corre algum risco. Tem algum risco da pessoa que faz essa doação de medula? Não, o único risco é dela se sentir tão bem por fazer algo pelo próximo que ela não aguenta de tanta felicidade. Na realidade são dois processos, né? Você primeiro faz um cadastro, a qual você fica num banco de dados e caso você seja compatível, você ainda tem a opção de querer ou não doar a medula, né? Então quando você faz esse cadastro, você ali autoriza a gente a fazer exames nessa amostra e deixar nesse banco de dados. Caso a pessoa, quando entra em contato, você é compatível, você ainda tem interesse de ser doador, ainda a pessoa, por alguma razão, pode dizer, não, eu não quero, sabe? Uhum. Então, assim, não significa que você fazendo o cadastro, você já está doando a medula, né? Não, são dois processos bem distantes até, pode acontecer o cadastro ser feito hoje e te chamarem daqui 20 anos. E quantos dias de repouso a pessoa tem que ficar, ou se é que tem que ficar, né, Fabiola? Depois de fazer essa doação de medula óssea? Então, a legislação diz 7 dias, mas assim, é mais uma questão de você dar um agrado, né, para essa pessoa e realmente ter certeza de que ela não vai ter queixa nenhuma, né? Mas o procedimento mesmo é 24 horas, né? E existem ainda dois procedimentos, né? Um que é uma perfuração geralmente no osso do quadril e o outro que é feito pelo sangue, né? É retirado as células através do sangue. Então, tem umas que nem são perfuração, mas quem vai avaliar qual o melhor método, sempre é a equipe médica, né? Que tem que avaliar as condições do paciente, a distância, né? Necessariamente os dois não precisam mais estar dentro do mesmo hospital. Então, a gente encaminha, né, amostras de doadores que vão até para fora. Esse cadastro que é feito aqui na instituição, ele é global. Ele não é só do Brasil ou só da América Latina. Então, todo mundo que se cadastra nesse sistema, você fica disponível para doar sangue para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, doar medula, desculpa, que aqui a gente trabalha bastante com sangue. Uhum.
né? Então, assim, é gratificante, né? Você fazer um cadastro e você poder ajudar qualquer outra pessoa desse mundo deve ser muito gratificante. Olha, já tem dúvida aqui da nossa ouvinte, a Denise. Ela pergunta para você, Fabiola, se dói alguma coisa, vai sentir alguma coisa mais incômoda na hora, no momento que está fazendo essa doação? Posso te dizer que a maior dor que ela pode sentir é como se fosse a dor de uma injeção no bumbum. Se fosse nivelar o nível de dor, assim, né? Mas é tudo feito com anestesia, acredito que a pessoa nem sinta, né? Mas se ela sentir algo, é como se fosse uma injeçãozinha no bumbum, né? E se for fazer o procedimento com a punção no osso do quadril, né? Fabiola, então, assim, vamos reforçar. Como é que a pessoa que está nos acompanhando agora faz para se cadastrar como um doador? Isso. Então, aqui, a instituição, além de você doar o sangue, você, no momento da doação de sangue, você já pode coletar uma amostra e fazer o cadastro. Quero que você examine essa minha amostra e me coloque no cadastro do Redome. Aí, junto com essas duas ações, né, você pode estar salvando muitas vidas. A doação de sangue, que você já sabe e sempre estão nos ajudando aí, né, pode salvar até 4 vidas. E ser um doador de medula óssea, quem sabe ali você seja compatível e salve a 5ª vida nesse gesto. É verdade. Fabiola, se eu entendi, então funciona assim, a pessoa faz um cadastro, né, e para ser um doador. Mas eu pergunto para você, e se a pessoa desistir de ser um doador, é possível? Sim, é como eu disse para você, naquele momento da sua vida você teve, né, foi tocado, você quis se cadastrar, mas quando a compatibilidade acontece, você ainda é questionado se quer ou não quer, você tem a opção de dizer não, sim, sabe? Até mesmo, como isso pode demorar muito tempo, você de repente nem tenha mais condições de saúde de ser um doador, né? Então, tudo isso é avaliado num segundo momento, né? Então, as pessoas têm que estar bem cientes que são 2 momentos. O primeiro do cadastro, né, onde a gente faz essa coleta de apenas uma amostra de sangue, é feito ali um HLA desse material e você fica lá no banco de dados. Houve a compatibilidade com o receptor, com o resultado do seu HLA, você é convidado a novamente fazer mais exames e é questionado. Você ainda tem a intenção de doar a medula óssea? Nesse momento, se a pessoa não estiver segura, ela pode dizer não, sim. A pessoa pode doar mais de uma vez? Olha, geralmente não é aconselhado, porque até mesmo a compatibilidade é tão rara que eu posso te dizer que eu não vi nem em livros uma pessoa ser compatível 2 vezes. Mas ela pode. Não existe nada que impeça, desde que ela tenha as condições de saúde ideais, né? Ela pode sim, porque esse processo do tecido ser doado não faz falta nenhuma para a pessoa. É um excedente, né? A medula dela é tão competente que eu tirar aquela quantidade não vai fazer falta nenhuma, é como se fosse o sangue mesmo, né? A pessoa tem capacidade de repor aquela doação em 5 dias, 3 dias, ela já está com a medula novamente toda completa, né? E capacitada, né? Para quem é mais curioso ou curiosa, Fabiola, é possível saber para quem vai doar a medula? Então, como assim existem as pessoas do bem, né? Sempre existem as pessoas que têm uma má fé. Então, legalmente é protegido essas 2 informações. Mas, como a gente já viu várias vezes, né, em reportagens, pode sim, você entra fazendo essa solicitação, né, de conhecer o meu doador, enfim, e a justiça acaba, assim, promovendo esses encontros, né? Mas, a princípio, é tudo muito anônimo, né? Você não sabe nem quem é o receptor e nem quem é o doador, até tudo dar certo, como a gente diz, né? Agora, é importante falar também, Fabiola, que o transplante de medula óssea é a única esperança de cura para muitas doenças de sangue. Sim, infelizmente, né? A leucemia aguda, posso te dizer que todos os tratamentos até hoje conhecidos não têm resultado nenhum, somente o transplante como sendo a única chance que a pessoa tem. E é muito triste, sabe? É muito triste as pessoas que têm essa doença, elas não têm vida alguma. Elas não têm defesa nenhuma, né? Então, até você esperar a compatibilidade com o doador, muitas delas entram a óbito mesmo, porque não tem tempo de achar esse doador, né?
Então elas morrem de qualquer gripinha, de qualquer patologia simples, né, que qualquer outra pessoa poderia, enfim, se recuperar facilmente. Essas pessoas não têm essa capacidade. Então elas moram dentro de um hospital praticamente. Então elas vivem internadas, elas vivem medicadas, elas não vão à escola, elas não fazem absolutamente nada, né? Então, assim, é muito triste. E isso pode acontecer em pessoas muito jovens, né, em crianças, né, e isso, assim, eu acho que não tem preço, né, você saber que você tirou uma pessoa dessa condição, né, de estado de saúde, porque você tem sobrando, né, a sua medula está ótima, você não vai fazer falta para você essa doação, né. Verdade. Tem uma idade mínima, uma idade máxima para esta pessoa ser doadora? Então, existe sim. Até os 59 anos de idade, você pode ser um doador, ou seja, você pode compatibilizar alguém e realmente doar essa medula. Para fazer o cadastro, entrar nesse banco de dados, o Ministério da Saúde limitou para 37 anos. Então, só abaixo de 37 anos pode agora entrar no cadastro do Redome. Porém, você fica nesse cadastro até os 59 anos. E aqui na cidade e na nossa região, como é que está o número de doadores? As pessoas têm aumentado essa conscientização, Fabiola? Olha, eu posso te dizer, se a gente comparar com o restante do país, a região sul está acima de todos, né? Então, assim, a região nordeste, a região norte, realmente, assim, a procura da população é muito pequena. No entanto, que houve também uma decisão do Ministério da Saúde em limitar doadores. Então, por exemplo, a nossa instituição pode fazer 30 pacientes ao mês. Então é pouco, né, se você for ver, e graças a Deus todas as vezes a gente preenche esse teto, né, essa meta mensal de doadores, mas a população do norte, do nordeste realmente não atinge isso e acaba, por exemplo, pacientes com características, né, afrodescendentes, acabam tendo dificuldade ainda mais, porque na população que tem mais características dessa raça, acabam não tendo candidatos cadastrados, sabe? Mas aqui, graças a Deus, a gente realmente tem uma população muito participativa, até mesmo porque aqui dentro da instituição a gente faz esse trabalho, né? A pessoa entra para doar sangue, a gente já oferece. Que bom. Estamos aqui já no finalzinho da nossa conversa. Tem algum documento que a pessoa recebe, uma espécie de uma carteira, uma carteirinha? Sim, se ela entra no site do Redome, ela tem uma carteirinha de doador de medula óssea, né? Ou seja, estou cadastrado, né, para fazer esse gesto, caso seja compatível. Ela pode imprimir, existem algumas instituições que dão benefício em relação a isso, né? Inscrição de concurso, entrada em cinema, show, essas coisas. Okay. Mas ela imprime quantas vezes ela quiser, né? Ela Sim. pode entrar lá no site e imprimir o certificado quantas vezes necessário. E até mesmo eu peço para quem tem essa intenção e para quem já está cadastrado que sempre atualize esses dados. Então entra lá no site do Redome, se mudou o endereço, telefone, que mantenha esses dados atualizados, porque é através dele que a gente entra em contato caso haja uma compatibilidade. Já aconteceu da compatibilidade existir e a gente não conseguir contato com o doador. Ou porque ele mudou, ou porque o endereço não existe mais, o telefone, né? As pessoas mudam muito de número telefônico, né? Então a gente pede para ele ter esse comprometimento, porque depois que a gente faz esse cadastro, eu não tenho mais como ficar alterando telefone e endereço, a não ser que a pessoa venha aqui. Mas ela mesma pode fazer isso lá da casa dela, né? Ela entra no site, digita o seu CPF e ela coloca lá, meu telefone mudou, né? Meu endereço mudou. Então aí essa forma de a gente... É a única forma que a gente tem de entrar em contato com essa pessoa caso haja uma compatibilidade. Fabiola, se a pessoa ela fez o cadastro, mas depois ela veio a falecer, é possível fazer essa doação com a pessoa mesmo já falecida? Não, é diferente da doação de órgãos, né? Então, por exemplo, a doação de órgãos a gente realmente faz após a pessoa falecer, né? A da medula óssea não, a pessoa tem que estar em vida. Ok. Conversamos aqui com a Fabiola Alves, que é gestora do EMEPAR da cidade de Ponta Grossa. Fabiola, fica à vontade, algo a mais que você queira informar, acrescentar?
Olha, eu queria convidar mesmo a população para que venha aqui até a instituição, né, faça a sua doação de sangue. Esse período de férias já é um período que o pessoal já não procura muito, né, sempre está ocupado com outras atividades. Você já faz o cadastro da medula, só para você ter uma ideia. Para você achar uma pessoa compatível, está em média 1 a cada 100 mil habitantes. Então, imagine a dificuldade que é a gente achar essa compatibilidade. E se você é um doador e for compatível, por favor, doe essa medula, né? Coloque a mão na consciência e eu acredito que você vai receber muito mais, né, na sua vida pessoal quando você faz esse gesto tão nobre em relação ao próximo, né, que depende do seu sim. Né? Tanto a doação de sangue depende apenas do seu sim, né? Eu quero, né? E isso é gratificante, eu acho que a vida está caminhando para isso, né? A gente tem que pensar mais no próximo do que a si mesmo para que as coisas comecem a dar certo. Ótimo. Fabiola, desejo para você boa sorte. Quero falar para você também que a Rádio Lagoa Dourada e todos aqui do Grupo GTCom, sempre que você quiser falar desses assuntos importantes, que é a doação de medula, a doação de sangue, enfim, estamos à disposição aí do EMEPAR, tá bom, Fabiola? Tá, obrigada pelo espaço. Deus abençoe também imensamente a vida de vocês, que estão sempre abordando assuntos assim de interesse público, né, e coletivo. Obrigado. Conversamos com a Fabiola Alves, que é gestora do EMEPAR Ponta Grossa.